Bom dia, meus queridos alunos do nono ano A da Escola Anália Simões. Aqui é o professor Adlon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos aí na nossa 19ª semana, hoje dia 22 de setembro. O tempo está passando rápido, né? Vamos lá, hoje a gente vai fazer uma revisão. Na semana passada eu estava falando sobre a classificação dos átomos. Acho que vocês devem lembrar, né? Alguns átomos, eles guardam semelhanças. Vamos entender uma coisa que eu já falei nas aulas passadas. Primeiro, o átomo é a menor estrutura da matéria, né? Existem até estruturas menores, mas vamos entender ela como a menor estrutura básica que dá, digamos assim, as características da matéria, né? A menor estrutura que dá característica, que dá a identidade da matéria, né, de determinados materiais, é o átomo. Então, a gente estudou que os átomos são formados por prótons, por nêutrons que ficam no núcleo do átomo, os elétrons aí girando, né, ao redor do núcleo, né? A gente tem esse desenhozinho, essa animaçãozinha mostrando mais ou menos como é que é um átomo, né? Os elétrons lá girando ao redor. A gente viu que os elétrons têm carga elétrica negativa, os prótons têm carga elétrica positiva, vimos que o nêutron não tem carga elétrica, enfim, a gente estudou muito sobre isso. Mas é importante que vocês se liguem numa coisa. Existem vários átomos diferentes, e eles são diferentes a depender da quantidade de prótons que eles têm no núcleo, né? Então eu sei, como eu falei em aulas passadas, que o átomo de oxigênio é de oxigênio porque todo átomo de oxigênio tem 8 prótons. É o número atômico, a identidade do átomo, é a quantidade de prótons, né? Então eu sei que um átomo é o átomo de carbono se ele teve 6 prótons. Que átomo é esse? Ah, é o átomo de carbono. Tá vendo? Se tem 11 prótons, é o átomo de sódio. Se tem 17 prótons, é o átomo de cloro. Então, cada átomo, eu sei qual átomo ele é, qual espécie química ele pertence, a depender do número de prótons no seu núcleo. Vamos lá. Aí, na aula passada, a gente estudou a classificação de alguns átomos que guardam semelhanças. Por exemplo, eu posso ter átomos que são do mesmo elemento químico, por exemplo, hidrogênio, mas que eles têm quantidade de nêutrons diferentes, certo? É uma característica a ser estudada, né? Outro tipo de átomo são átomos, por exemplo, eu posso também ter átomos diferentes com mesma massa. Então é uma semelhança que alguns átomos guardam entre si. E eu posso ter átomos diferentes em números de próton, né, e em números de massa, mas que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Então são essas 3 características. Professor, mas existem tantos átomos assim, a gente estudou em aulas anteriores, que podem existir até em torno aí, depende muito, o tempo todo estão criando, né, em laboratório, artificialmente, átomos novos, mas vai em torno aí de uns 114 tipos de elementos químicos diferentes. Na natureza, naturalmente, existem 109 tipos de elementos químicos diferentes, né, que vai desde o hidrogênio até os elementos químicos mais pesados, como chumbo, né, como plutônio, urânio, são elementos químicos que têm muitos prótons, muitos nêutrons, e obviamente que a soma deles vai dar um número de massa muito alta, né? Mas vamos lá, vamos avançar. Classificação dos átomos. São esses os átomos, a classificação que a gente vai estudar. Eu sei que esses nomes, eles causam uma confusão mental, porque eles são parecidos, né? Aí cria aquela confusão, isótopos, isóbaros, isótonos. Parecem, né? São muito parecidos os nomes. Então, ao analisar os números atômicos de nêutrons e o de massa de diversos átomos, pode-se separar grupos de átomos que possuam um ou outro número em comum, né, iguais. A partir disso, conceitos como isótopos, isóbaros e isótonos surgiram. Então vamos tentar separar bem. Isótopo, o que é um isótopo? São elementos químicos iguais. Por exemplo, só átomos de sódio, 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 cloro, 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 né? Ouro, ouro, ouro. E o que é que esses átomos que são da mesma espécie química podem ter de diferente? Quer dizer que existem átomos de ouro que são uns diferentes do outro? Tem átomos de hidrogênio que são uns diferentes dos outros apenas em relação à sua massa. Suas propriedades químicas permanecem as mesmas. O que muda é a propriedade física, ou seja, o peso. Então, por exemplo, existem na natureza 3 tipos de átomos diferentes de hidrogênio. Mas todos os 3 têm as mesmas propriedades químicas. O que muda é o peso. Por exemplo, esse átomo de hidrogênio, a massa dele é 1, porque ele só tem um próton, um bichinho, né? Esse outro hidrogênio, ele tem massa 2. Esse outro tem 3.
Então perceba que o que muda aqui é o número de massa, mas são os mesmos átomos de hidrogênio. Então eu posso ter outros elementos químicos que são iguais, mas com quantidade de nêutrons diferente, certo? E aí, por ter quantidades de nêutrons diferentes, aliás, aqui tem um nêutron, aqui eu tenho um nêutron e um próton, e aqui eu tenho, no caso aqui, 2 nêutrons e um próton. Observe que tem quantidade de nêutrons diferentes. Esse aqui não tem nenhum nêutron, só tem um próton, né? Então a massa dele é 1. Então são átomos de hidrogênio diferentes, mas são diferentes só por causa da massa, mas todos eles são átomos de hidrogênio. Então, isótopos, átomos da mesma espécie, né? Só que com um número de massa diferente. Tem uns mais pesados que o outro. Por quê? Porque alguns possuem mais nêutrons que os outros. Isóbaros. Olha, isóbaro é fácil demais. São átomos diferentes que possuem o mesmo peso. Mesmo número de massa. São átomos de diferentes números de prótons, ou seja, espécies químicas diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa. Tá? Aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho outro tipo de elemento químico, nitrogênio. Mas o que é que eles guardam em comum? O mesmo peso, a mesma massa. Esse tem massa 14 e esse tem massa 14. Então, como é que eu classifico esses átomos? São átomos isóbaros, porque eles têm o mesmo número de massa. São isóbaros entre si, porque têm o mesmo número de massa. Certo? Mas tem que ser elementos químicos diferentes. Ah, professor, tem um átomo de oxigênio aqui com 8 e um átomo de oxigênio aqui com 8, mesma massa. Ah, eles são isóbaros. Não, porque são da mesma espécie química. Eles têm que ser de espécies químicas diferentes. Certo? No caso aqui, carbono e nitrogênio. Por último, os isótonos. São átomos de diferentes números de prótons e de massa, mas que possuem o mesmo número de nêutrons, ou seja, são elementos diferentes com propriedades físicas e químicas diferentes. Preste atenção aqui. Você olha aqui para o boro e o berílio aqui. Aí você olha e diz assim, peraí, ele não tem nada aqui de semelhante, ele não tem nada de igual. Número atômico 5, número atômico 4. Por isso que são elementos químicos diferentes, né? Aqui o boro, aqui o berílio. Massa também diferente. Não, ele não tem nada igual, não. Tem sim. Tá, subentendem. Cuidado, se ligue nos isótonos. Tem uma coisa aqui entre esses dois átomos que são iguais. É o número de nêutrons. Se você pegar a massa, que é 11, e subtrair da massa o número de prótons, por exemplo, 11 menos 5, vai ficar quantos nêutrons? Né? Porque aqui a massa é a soma de prótons mais nêutrons. O 5 aqui embaixo é a quantidade de prótons. Se eu tirar a quantidade de prótons da massa, só vai ficar os nêutrons. Vai ficar quanto? 11 menos 5? 6. Né? 6. Então, boro, número de nêutrons, 6. O berílio tem a massa 10 e o número atômico 4. 10 menos 4? 6 também. Perceba que o boro e o berílio têm o que igual? O mesmo número de nêutrons. Então, isótomos são átomos diferentes, parece que é diferente em tudo, né? O número de massa é diferente, elementos químicos diferentes, já que possuem números atômicos diferentes, mas o que é que eles têm de semelhante? O mesmo número de nêutrons. Então, por isso, isótonos. Vamos lá, recapitulando. Isótopos são os elementos químicos, mesma espécie química, mas que possuem massas de pesos diferentes. Isóbaros são elementos químicos diferentes com mesma massa. E isótonos, você olha, parece que não tem nada igual, mas quando você subtrai da massa o número atômico, você vai ver que eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eles tiverem o mesmo número de nêutrons, então você está diante de um isótono, certo? Então, tanto é que eu fiz aqui a subtração, mas vamos passar aqui. Vamos corrigir o exercício anterior, pode ser que alguém não tenha compreendido muito bem, mas vamos lá. A primeira questão que eu passei a semana passada diz assim: qual a relação entre os átomos abaixo? Né? Ele quer saber aqui se esses átomos entre si eles são isótopos, isóbaros ou isótonos. Primeiro que eu tenho cloro aqui, ó. Cloro e cloro. Opa, mesmo elemento químico. E diferentes números de massa. Então eu estou diante de um isótopo. Isótopo, eles são isótopos entre si, né? Então eles são isótopos, mesmo elemento químico, mas com massas diferentes, isótopo. Aqui eu tenho manganês e aqui eu tenho ferro. O que é que eles têm aqui em comum? O que será que eles têm em comum aqui? São elementos químicos diferentes, olha só, manganês e ferro. E eles têm massas diferentes, não são isóbaros, porque eles têm massas diferentes. Só pode ser uma coisa, isótonos. Para tirar a prova, só é você fazer 55 menos 25, certo? 55 menos 25 vai dar 30, não é isso?
vai dar 30. E aqui 56 menos 26, tira o 6 de 56, vai ficar 50, menos 20, 30 também. Então, eles têm mesmo número de nêutrons. Então, ele é um isótono, são isótonos entre si. Isótonos. Eita, esse feio danado. Aqui eu tenho argônio e aqui eu tenho criptônio. Percebam que eles são elementos químicos diferentes, mas eles guardam uma coisa em comum. Olha só, o número de massa são iguais. Quando elementos químicos diferentes têm a mesma massa, o mesmo peso, né, a gente chama eles de isóbaros. Eles são isóbaros entre si. Isóbaros, ok? Acho que ficou claro isso aí, né? Mais uma questão. Dadas as espécies químicas, aqui eu tenho cádmio, aqui eu tenho cobalto, cádmio e aqui eu tenho cobre, certo? Então vem a letra A aqui. Quais representam átomos com igual número de prótons? Quem tem número de próton igual é isótopo, né? Vamos lá. Se tem o mesmo número de prótons, então eles são da mesma espécie química. Os únicos que aparecem aqui que se repetem é o cádmio. Cádmio aqui, porque tem o cobre, tem o cobalto e tem o cobre. Os únicos que têm o mesmo número atômico aqui é o 48 e 48, é o cádmio, né? Quais átomos? É o 1, então aqui vai ser o átomo número 1 e o átomo número 3, né? Cádmio. E eles são inclusive isótopos entre si porque eles têm números de massa diferentes. E quais representam átomos isóbaros? Átomos isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa. Muito bem. Aqui o cádmio tem 112, mas alguém tem 112? Não. O cobalto aqui 60, mas alguém tem 60? Tem. O cobre. Olha só. O cobalto aqui tem número de massa 60 e o cobre tem massa 60. Então, aqui, que são isóbaros, é o elemento químico número 3 e o elemento químico número 4. Ok? Então, está respondida a questão. Na terceira questão, na questão de vestibular, nós temos alguns átomos, né? Inclusive aqui não são espécies químicas, aqui que ele não colocou o símbolo do elemento químico, que eles chamam de X, Y, Z e W, né? Então vamos lá. Aqui, eita, eu esqueci de colocar o 52 aqui em cima, que é o número de massa. É 24, T e o 52 aqui em cima. Então eles querem saber quem são isótopos entre si. Vamos lá, vamos lembrar. Isótopos são aqueles que têm o mesmo número atômico. Número atômico. Quem são isótopos entre si? Eu tenho aqui o X, que é 26. Tem mais alguém que é 26? Tem aqui o Z. Então, X e Z, né, são isótopos. Então, percebendo que tem um ponto e vírgula aqui separando. X e Z são isótopos entre si. Vamos ver se tem outro isótopo. 24 e 24. Ó. Tem aqui ó, o Y e o T são isótopos também. Olha só. O Y e o T são... E ficou o W que tem 25 e ninguém tem 25. Então, XY... Aliás... XZ aqui, né? Eu errei aqui, é XZ. Desculpa aí, pessoal. XZ que tem 26 e YT que tem 24. Desculpa aí o erro. XZ, YT. Quem é XZ, YT? XZ, YT. Cadê o XZ, YT? Aqui, ó, letra A, né? XZ, YT. Resposta certa, letra A. X e Z e Y e T. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham ajudado aí sobre esse assunto, que eu acho que alguém pode estar com alguma dificuldade sobre entender o que é isótopo, isóbaro, isótono, certo? Tentem memorizar essas palavras, separar aí, né, o finalzinho da palavra, né, o sufixo aí da palavra, para poder não ficar assim bananando, ok? Espero que tenham gostado da aula. Semana que vem tem mais. A gente vai continuar o assunto sobre o estudo do átomo. É uma coisa tão pequenininha, mas tão cheia de coisa, né? É muita informação sobre uma coisa tão pequenininha, mas nós somos formados por átomos, nós só existimos e as coisas só existem por causa dos átomos. Então até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.